Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje nós vamos conversar sobre Montaigne. Eu tenho aqui esta edição de banca de revista da coleção Os Pensadores e aqui eu tenho os 3 livros, são 2 volumes, mas são 3 livros de ensaios de Montaigne. A edição está na íntegra, tá? Este é o primeiro de uma série de vídeos em que vou comentar a leitura de Montaigne. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que no primeiro semestre eu fiz leitura compartilhada de Visão do Paraíso e de O Trato dos Viventes. Visão do Paraíso, Sérgio Buarque de Holanda, O Trato dos Viventes, Luiz Felipe de Alencastro. Neste segundo semestre convidei vocês no Instagram e também mencionei em alguns vídeos a leitura de ensaios. Então algumas pessoas acho que vão ler comigo. E aí eu dividi, não sei quantas partes, 6 partes, né? Acho que de julho a dezembro de 2018, sendo que passando o mês eu faço um vídeo de atualização, eu comento o trecho que eu li. As divisões estão lá no Instagram, o Kiwi do Mundo, vou deixar aqui. Para este primeiro mês, eu lembro que ficou acertado que seria até o capítulo 27. Não se assustem porque os capítulos são curtinhos. Acho que dá uma média de 150 páginas por mês. Perfeitamente possível porque a leitura de Montaigne é uma delícia. Texto muito fácil, muito leve. A gente se identifica com muita coisa que ele diz. É muito agradável. Então assim, não se assuste, Montaigne é fácil, muito fácil de ler. Tá? Embora seja um filósofo do século XVI. Já que eu estou falando da época de Montaigne, século XVI, já vou começar ao tema desse vídeo. É sobre Montaigne? É sobre Montaigne, mas é mais sobre o seu contexto histórico. Vocês vão ver que neste primeiro vídeo vai ajudar mais a entender o contexto histórico. O século XVI é um dos mais conturbados da história, eu já falei isso em vários vídeos quando comento outras coisas. Ele é tão conturbado que para esta série aqui do Montaigne, a gente só vai tocar em alguns pontos, porque muita coisa aconteceu. Eu só vou fazer referência às coisas, aos fatos históricos que importam para esta obra. Porque além de ele ter vivido dos séculos mais conturbados, ele viveu num país onde essa conturbação era mais grave, que é a França. E eu vou explicar por quê. Então neste primeiro vídeo a gente vai entender mais o contexto de Montaigne. Mas vocês vão perceber que se entender o contexto, muita coisa aqui em Os Ensaios vai ficando assim muito fácil. Vocês vão ler de uma outra maneira, vai fazer mais sentido. E então falar do contexto é também de certa forma falar da obra. É aquilo que eu sempre falo, né? As obras trazem marcas do seu tempo. Antes de começar, eu já estou embromando muito para começar, eu não posso esquecer de falar que eu li também, paralelamente, um livrinho do Stefan Zweig, que é um ensaio sobre Montaigne. Eu esqueci o nome, vou deixar aqui embaixo. É um livro muito curtinho, da editora Zahar, eu li em e-book, por isso que eu não mostro aqui, tem e-book. E ele fala de Montaigne, né? Falar de Montaigne é falar de Os Ensaios, é mais ou menos isso que eu vou fazer. Se você fala dos ensaios, você fala do contexto. Se fala do contexto, você fala dos ensaios. E ele conta um pouquinho da vida de Montaigne. Então, assim, quem quiser ler, começar a ler ou já está lendo os ensaios, leia aquele livro do Zweig. Então, é muito fácil, é muito curto e ajuda a entender também. Agora vamos para o contexto histórico, a França do século XVI. Por que o século XVI é um dos mais conturbados da história? A gente está no período do Renascimento, né? A divisão histórica diz que Renascimento, século XIV a século XVI. Então a gente está no período de Renascimento, período em que todo o sistema medieval, toda aquela organização medieval já não fazia sentido mais, já não estava atendendo às necessidades da época. Isso no sentido político, no sentido religioso, no sentido econômico, para falar o mínimo. A gente já tem aí, século XVI, a gente já tem uns 3 ou 4 séculos de uma burguesia já fortalecida. Não tinha poder político ainda, isso só com a Revolução Francesa, né, que foi iniciado com a Revolução Francesa, só no século XVIII que começou a briga política mais fortemente e se efetivou no século XIX, mas no século XVI a burguesia já tinha muito poder econômico. Montaigne vem de uma família de burgueses.
pai dele acho que era vendedor de peixe. Então assim, esse nome Montaigne, de Montaigne, Michel de Montaigne parece, significa, ou esse de na França significa nobreza, quase um título nobiliárquico, assim, se a gente lembrar daquela estrutura medieval de atribuir terra pelo tamanho da terra, o título um título nobiliárquico começa com os títulos de cavalaria, depois vai indo para terras, aquela coisa toda da Idade Média. Então, o pai dele, burguês, bem-sucedido, comprou uma propriedade, e aí o sobrenome da família dele, eu esqueci o nome, aí não importa, eles passaram a ser de Montaigne, né, como diriam os franceses. E o que significa uma distinção. Então assim, ele é bem fruto da sua época, ele é um burguês, tem uma propriedade lá de destaque. É isso que eu falei, a burguesia já tem dinheiro, já tem um domínio econômico. Mas a gente está num contexto, indo mais para a questão política, a gente está num contexto em que a França precisava se unificar. E o primeiro rei que começou a ter essa preocupação, começou a tentar levantar a França, levar a França para ares mais modernos, foi o François Ier, que a gente conhece como Francisco I. É um rei ainda meio medieval, mas ele foi tentando tirar os traços medievais da França. Ele é da primeira metade do século XVI. Ele é um dos primeiros grandes reis importantes da França. Então, assim, quando a gente fala da história da França, um rei assim, muito importante, bom, para a Era Moderna, né? Não posso falar da Era mais longínqua, mas ele foi o primeiro grande rei da Era Moderna. Por quê? Ele organizou, tentou unificar mais a França, estava muito fragmentada. A França até hoje ela é dividida em regiões administrativas, mas hoje é um Estado-nação. Hoje é um Estado, na época não era Estado, era uma divisão medieval ainda. E nesse sentido que eu falo que a divisão medieval não dava conta mais, a estrutura medieval não dava conta. Por quê? Ficava tudo muito fragmentado. Então tinha a região de Bordeaux, que é a região de Montaigne, tinha a região, por exemplo, de Bretanha, da Normandia. Até hoje há essas divisões na França, mas é uma divisão que faz sentido só internamente. Havia várias lideranças, assim, então assim, chefes de reinos diferentes, né? E cada um com seus feudos e lutavam entre si. Então havia guerra civil. A ideia era unificar, seria criar um Estado para que a França fosse uma só, embora tivesse várias regiões. Que a gente está num momento em que as várias regiões brigavam entre si. Seria como aqui no Brasil, todos os estados brigando entre si, prejudicando o Brasil como um todo, o país, porque não há a ideia de unidade. Muitos países passaram por esse processo. A Itália passou no século XIX, a Alemanha também no século XIX. A França passou antes. Quando eu fiz o vídeo Que Esperar de Dostoiévski, que eu falei pra vocês, a Rússia também, no século XIX, ela estava buscando, século XVIII, ela estava buscando passar por este processo que a França já tinha passado no século XVI. Tinha iniciado, pelo menos. É claro que as coisas não acontecem muito rapidamente. Então esse Francisco I, ele queria modernizar a França, e onde que ele foi buscar referências para modernizar a França? Qual país era a referência na época? Itália, né? Era Itália, mesmo na mesma situação também de várias regiões administrativas, mas a Itália, embora politicamente não fosse nenhum modelo, ela era um modelo, um berço cultural. Veneza. É só a gente lembrar de Shakespeare que a gente vê todas as referências de riqueza da Itália. O Otelo, Moro em Veneza. A gente vê várias referências de duque disso, conde daquilo. E Shakespeare era inglês, vocês percebem, era referência para a Inglaterra, referência para a França. Em que sentido? Econômica e cultural. Porque politicamente todos estavam mais ou menos nesta mesma dificuldade de estrutura feudal, feudos brigando entre si, sem unidade. Mas a gente há de se lembrar que a gente está no Renascimento, o Renascimento nas artes é italiano. Então, François Ier, ele buscou na França grandes artistas, levou para a França.
ele buscou aliança com a Itália. Catarina de Médici era nora dele. A grande família de Florença, né, os Médicis, como dizem, tinha muito poder. Maquiavel trabalhava para essa família e o François I buscou aliança. O filho dele se casou com a Catarina, muito amiga de Maquiavel. Ele levou alguns artistas para a França, Da Vinci, por exemplo. Da Vinci morreu na França, está enterrado na França, no Vale de Loire, no Château d'Amboise, inclusive eu visitei lá. Ele buscou o requinte da cultura italiana, nas artes e tudo mais, nas alianças políticas. E para vocês terem ideia, a França era muito bruta, não tinha esse requinte que hoje a gente tem hoje, né, o berço cultural, chique, não era chique ser francês. Comiam com a mão, tal. Na Itália que havia mais refinamento. Então assim, a introdução de usos dos talheres, a mesa, é hábito italiano que foi levado para a França e tudo mais. Se vocês quiserem saber um pouco mais desse período, lá no meu blog, vou deixar aqui embaixo o post, eu conto um pouquinho. Eu fui no Château de Blois, onde viveu a Catarina de Médici, vários outros, lá eu conto. Maquiavel visitava, lá aconteceu muita desgraceira também. Eu vou deixar todos os posts sobre esse período aqui embaixo, algumas coisas que eu vou contar ainda neste vídeo e vocês vão achar aqui embaixo, tá bom? Já fecha parênteses. A Catarina de Médici, ela teve 4 filhos com o rei Henrique II. E os 3 filhos dela, homens, eles assumiram o trono, mas todos morreram. Então ela chegava a governar por meio de um filho, porque aí não tinha idade ainda para assumir. E ela era maquiavélica, era muito amiga de Maquiavel, no sentido ruim mesmo do maquiavelismo. E ela era mãe da rainha Margot. Então segura essa história aqui, que daqui a pouco eu já uno ela a outra parte. A França era católica, né? Eu falei pra vocês, século XVI de muita conturbação. O que houve também no século XVI? A Reforma Protestante, na Alemanha e tal, só que a França se manteve católica. Só que, além de Lutero, a gente sabe, surgiu Calvino na Suíça, o calvinismo acabou se alastrando, assim, entre aspas, por vários países, e os calvinistas chegaram na França. Só que na França os calvinistas tinham o nome de huguenotes, né? Eram os protestantes da França. A gente está na França num período em que houve as guerras de religião. Por isso que eu falei que na França ainda é mais complicado esse período. As guerras de religião aconteceram aqui, mais especificamente. Por quê? Porque a França era católica, os reis católicos, desde François I, ele já combatia os huguenotes, e havia liderança huguenote, e estava muito confuso, mas também essa situação de ter que unificar os reinos para fortalecer o país. A rainha Margot, a filha da Catarina de Médici, ela acabou se casando com o Henrique, o rei de Navarra. Catherine de Valois se casou com Navarra. Ele era da região de Bordeaux. E, como eu falei, os reinos ficavam em disputa. E este Henrique, ele era huguenote. Ele era protestante. Por que o casamento, então? Eles quiseram tentar unir um católico com um huguenote para tentar aplacar os conflitos de religião, porque estava tendo muita complicação, eles precisavam fortalecer o reino. Regiões em guerra, um país com guerra civil fica fraco, fica enfraquecido, e os outros países acabam invadindo, porque eles estão com a guarda baixa. Buscaram então este casamento para unificar. Aí para o casamento, a Catarina de Médici, ela convidou os huguenotes. E aí aconteceu um episódio que ficou muito conhecido na história como o massacre da noite de São Bartolomeu. Quando os católicos, a mando de Catarina de Médici, matou não sei quantos huguenotes, não sei quantos por quê. Tem gente que fala que foi 70 mil, tem gente que fala que foi menos de 1000, aí tem gente que fala que foram 200 mil, não sei. Só sei que foi o maior genocídio, a maior guerra, o maior prejuízo em nome de religião que houve, acho que até hoje. Não, depois teve o Holocausto dos Judeus, que ali também já não era bem religião, era mais a cultura judaica, né, no século XX. Mas é um dos maiores da história. Então assim, a matança para todos os lados.
Quem quiser uma referência de filme para conhecer melhor essa história, tem aqui a Rainha Margot, que conta esse episódio, muito bom esse filme, a Isabelle Adjani, tem uma fidelidade histórica muito boa, casamento, o massacre de São Bartolomeu aparece aqui, e aconteceu na noite, eu não lembro a data, o dia específico, mas eu sei que foi em 1572 que houve esse massacre de São Bartolomeu. E aí foi uma danação. Para piorar a história, os reis, eu falei, os filhos da Catarina de Médicis acabaram morrendo, né? E aí ele, genro, ele era o sucessor ao trono. E ele acabou assumindo o trono. Ele abjurou, ele deixou de ser huguenote e se tornou católico. O massacre aconteceu em 1572. Eu não lembro exatamente quando ele assumiu o trono da França como um todo. Mas em 1598 ele publicou o edito, ou edito, como dizem aqui no Brasil, de Nantes, em que concedia liberdade de culto aos huguenotes. Então, para aplacar este conflito. E aí houve a pacificação, né, a partir desse edito. Mas aconteceu um tempo depois, foi em 98, o massacre aconteceu em 72. Ele se tornou o Henrique IV, rei da França. Ele que é o pai do Luís XIII. Luís XIII é o rei lá dos mosqueteiros, do cardeal Richelieu e dos mosqueteiros. Então a gente está no momento antes ainda dos três mosqueteiros. Ele é o pai do rei Luís XIII, mas não com a Rainha Margot. Ele se separou dela, ele não teve filhos com ela, acho que essa foi uma das razões da separação. Ele se casou com mais uma Medici, ele se casou com a Maria Medici, sei lá, alguma coisa assim. Lá da família italiana, e com a Maria ele teve o Luís XIII. Fecha esse episódio por aqui. O que Montaigne tem a ver com isso? O Montaigne, ele era muito amigo do Henrique IV. Por quê? O Henrique IV, ele veio da região de Navarra, que é Angoulême, aquela região que é a região de Bordeaux. Bordeaux é a região e tem várias cidades na região. Então, Angoulême, Bordeaux, Navarra, tudo ali. Eles eram muito amigos. Ele foi chamado muitas vezes para mediar esses conflitos entre os reis, entre os huguenotes e tal. Quando o Henrique IV assumiu o poder, queria que ele assumisse um cargo e ele não queria. O Montaigne queria ficar escrevendo. Ele, com uns 38 anos, ele se isolou lá no seu castelo, no seu chateau, e ele ficou escrevendo. Ele mal ligava para a esposa e para os filhos, ele ficou escrevendo. Ele não queria envolvimento com a política, ele queria filosofar, ele queria escrever. E ele acabou sendo prefeito da região por obrigação. Ele foi obrigado a aceitar, decidir por unanimidade que ele seria prefeito, a revelia dele. Ele acabou sendo prefeito, tocou lá como pôde. E ele foi chamado a ter um cargo político. Bom, ele não quis, mas ele serviu como mediador um pouco nesses conflitos. Mas ele queria escrever por quê? Aí vem um outro fato histórico interessante. A gente está no período do Renascimento, eu falei para vocês. Um período em que houve uma retomada da cultura greco-latina. A gente está num período em que já tinha acontecido as cruzadas, os árabes já facilitaram acesso a toda a publicação grega, que antes a igreja guardava, né? No período medieval a igreja preservava, guardava tudo. A igreja acabava convertendo os ritos pagões da antiguidade clássica, convertendo a visão cristã, e foi transfigurando, modificando um monte de coisa, guardando. Não cedia acesso, as pessoas não tinham acesso, poucas pessoas tinham acesso. E aí, com a reforma protestante, com esse modelo medieval mais que já não dava conta, a igreja católica perdeu força. Olha só que período conturbado. Houve também a invenção da imprensa, então os livros começaram a ser publicados, disseminados, e a igreja já não tinha mais o controle absoluto das publicações. O contato com os árabes também facilitou o acesso à antiguidade clássica. Montaigne foi alfabetizado em latim, então pense, ele leu Cícero no original, ele leu um monte de coisa. A gente vê aqui nos ensaios, as referências dele são quase todas da cultura greco-latina.
fala muito de Platão, fala muito de Aristóteles, fala muito de tudo isso. Ele estava se deliciando, ele tinha um comportamento até estoico, ele estudava muito essas coisas, ele queria apreciar a vida, ele queria filosofar, ele queria refletir sobre as coisas, ele queria ficar apartado de toda aquela conturbação política, religiosa e tudo mais. Ele queria ficar encastelado. E uma outra coisa que eu quero falar para ajudar vocês a entenderem bem esta obra. A gente está num momento em que também surgiram ali as primeiras evidências da necessidade de um método científico. Isso surgiu nesse momento porque a gente está no momento que as pessoas começam a ter acesso. As pessoas começam a se preocupar com o volume das coisas, com acesso a tanta publicação. Então, assim, é um misto de maravilhamento, de ter acesso, mas também a preocupação com memória, como é que vão aprender, como é que vão ler tanta coisa. E aí, neste período, começaram, até mesmo um pouco antes disso, começaram aquela questão de como formar memória, a arte da memória, mecanismos para formar memória, para resumir os textos. Começaram a surgir catálogos, esse momento me interessa muito. Começaram a organizar, a resumir. E aí começaram também a sistematizar textos, a fazer o que ficou conhecido como lugares comuns. Que é pegar o mesmo assunto em livros diferentes e fazer caderninhos de lugares comuns, que eles chamavam. Então, a partir de um assunto, começaram a fazer. É mais ou menos o que a gente faz hoje. Quando vai escrever um TCC, uma tese, a gente parte de um assunto e começa a ver várias referências e vai costurando. E muita gente fazia isso com um método para ter acesso, para resumir e preservar a história e conhecer. Era um processo, um método para conhecer. Era um método, não, era um procedimento, porque isso era feito sem método. E a gente está no momento que as pessoas se achavam livres para interpretar. Não tinha mais a igreja dizendo o que elas deviam pensar. Não estou dizendo que as pessoas não eram religiosas, mas elas já tinham mais autonomia. A gente está no Renascimento, que o homem se descobre com certa autonomia para experienciar as coisas. Ainda mais que teve contato com a cultura greco-latina da antiguidade, que tinha um outro relacionamento com essas coisas. Tinha o hábito de filosofar, refletir sobre as coisas. Então houve essa retomada. É isso que Montaigne faz aqui. Mas, paralelamente, tinha essa dificuldade de apreender tudo, uma preocupação. Eu falei para vocês, surgiu teatro da memória, surgiram várias coisas. Eu até tenho um livro aqui, se alguém se interessar muito por isso, A Arte da Memória. Aqui, ó, A Árvore da Vida, como um artefato de memória. A gente está num momento também da visão do paraíso, lembra? Que achavam que o paraíso bíblico estaria na Terra. Então aqui, ó, a árvore da vida. Percebam como as coisas vão se misturando, se mesclando, né? A gente estuda tudo isoladamente, quando junta dá quase nó na nossa cabeça, que é muito complexo. E o que aconteceu? Nessas anotações todas, as pessoas faziam de maneira totalmente sistemática. E teve gente que começou, a partir desses lugares comuns, a anotar, começou a contestar Aristóteles de maneira totalmente inadequadas, com base em achismo, faziam interpretação dúbia, interpretação duvidosa. Começaram a fazer o que a gente não pode fazer hoje no trabalho científico, que é fazer afirmações sem fundamentar. Eles começaram a se desenvolver dessa forma. Eles, com essa predisposição também, essa euforia por filosofar e tudo mais, eles começaram a prescrever coisas, dizer como tem que ser isso, como tem que ser aquilo, porque eles estavam tendo acesso aos livros, aos documentos, eles estavam maravilhados. Neste contexto é que foi escrito O Príncipe. Vocês podem ver, O Príncipe de Maquiavel, ele é um manual prescritivo de como fazer, como lidar com essa realidade de feudos brigando, de reinos, como o príncipe tem que agir. Esta realidade que estava acontecendo na França, na Itália, na Inglaterra, Maquiavel escreveu O Príncipe. Quem lê O Príncipe vai achar que o mesmo molde, o mesmo formato de escrita, como fazer isso, de como fazer aquilo, é este viés prescritivo daquela época. Neste mesmo momento também Etienne de La Boétie, que era amigo de Montaigne, ele até cita aqui, Etienne de La Boétie escreveu o discurso sobre da servidão voluntária. Fiz um vídeo sobre este livro, vou deixar. As pessoas começam a analisar e aí a filosofar sobre as coisas.
Coisas que na Idade Média era muito difícil. Só poucos conseguiam porque a igreja não permitia isso. E aqui a gente vê marcas que representam tudo isso que eu falei. E aí, voltando à questão da metodologia científica, foi por conta deste contexto, desta forma de produzir conhecimento, de estudar, Francis Bacon, a partir desses teatros da memória, essas formas de constituir memória, produzir conhecimento, cada um contribuiu com um pouco. Francis Bacon lançou os procedimentos iniciais do método científico, né? De como deveria ser, do empirismo, a partir do empirismo. Aí veio Descartes com o discurso do método que eu tenho ali, para botar ordem na coisa. E a partir daí que a gente começou a produzir conhecimento científico de maneira mais séria, com mais rigor. Mas a gente está num momento antes. Aí vocês podem falar, ah, mas em Montaigne não tem essa coisa. Ora, a gente sobrevive o que é bom. Sobrevive o que é bom. Então o príncipe, isso aqui, várias outras coisas. Por quê? Primeiro que aqui tem um viés filosófico. É prescritivo, mas é mais reflexão sobre as coisas. Não chega a ficar contestando Beltrano, fulano de maneira totalmente sistemática. E aqui a gente tem, é um texto, uma delícia de ler, porque a gente vê que Montaigne fazendo afirmações, refletindo. Eu nem vou destacar muita coisa porque eu marquei muito, mas é só umas coisas pontuais para vocês perceberem que você pode marcar um monte de coisa e fazer o seu livrinho de lugares comuns. Você pode fazer um livrinho de aforismos a partir das coisas que ele fala. Ele conta histórias sobre o que ele diz. Ó, qualquer que seja a duração da nossa vida, ela é completa. Sua utilidade não reside na duração, e sim no emprego que lhe dás a quem viveu muito e não viveu. Ele começa a fazer. As leis da natureza nascem do costume, pois todos veneram interiormente as opiniões e os usos aprovados e aceitos pela sociedade. A eles não desobedecem sem remorso, e em os adotando recebem aplausos. Vocês percebem? Vocês podem marcar um monte de coisas. Então, assim, ele vê tudo o que acontece, ao mesmo tempo que ele fica entusiasmado com o acesso à cultura greco-latina da antiguidade, ele começa a filosofar, ele fica embevecido com os estoicos, e tem muito disso tudo que eu falei aqui. Este vídeo já está longo, eu já estou ficando sem voz, eu preciso trabalhar, então eu vou parar por aqui, tá bom? Mas eu convido vocês a lerem Montaigne. E vocês vão marcar um monte de coisa. Sabe aquelas frases que vocês veem no Instagram, no Facebook? Um aforismo assim, frase do dia? Você vai tirar várias frases. E eu esqueci de falar pra vocês, o filme A Rainha Margot foi baseado no livro A Rainha Margot, do Alexandre Dumas. E contando essa história. Post aqui embaixo eu vou deixar um sobre o massacre de São Bartolomeu. Do Da Vinci na França, o túmulo dele, Chateau d'Amboise, ele, a relação dele com François Ier. A casa, o chateau onde ele morava, com as engenhocas dele. Eu fui lá, visitei, uma delícia, eu vou deixar aqui embaixo. Vou deixar um outro post que eu falo do Chateau de Blois. Lá houve muito conflito, toda essa questão dos Henriques pelo poder. Vou deixar aqui 3 posts para quem quiser saber mais, com imagem tudo. O quarto da Catarina de Médici lá no Chateau de Blois, todas as questões, tá bom? Para quem tiver interesse. É um período que eu gosto bastante, mas ele é muito conturbado e muito rico. Tem muita coisa para falar sobre ele. Eu certamente estou esquecendo de falar um monte de coisas, mas se eu me lembrar no segundo vídeo, eu falo. E no segundo vídeo a gente vai se ater mais aos ensaios em si, a essas coisas de Montaigne, tá bom? Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook. Beijos e tchau, tchau.